Muito bem, nós sabemos que os 27 livros do Novo Testamento, nós temos uma divisão muito especial. Nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos são chamados evangelhos sinóticos. Sinótico significa vistos pela mesma ótica. Ali estão Mateus, que escreveu para os judeus, Marcos, que escreveu o evangelho para os romanos, e Lucas, que escreveu o evangelho para os gregos, e João, que escreve para toda a humanidade. Há uma característica em cada um destes livros. Mateus, ele cita muito o Antigo Testamento, mostrando que Jesus é o Cristo e que as profecias se cumpriram nele. Marcos, ao escrever para os romanos, ele usa de muita ação, porque para os romanos não tinha muita conversa, a questão era ação. Então, as palavras que mais vemos no Evangelho de Marcos são e logo, e a seguir, imediatamente, em todo o Evangelho de Marcos. Ele é menor, apenas 16 capítulos e contando toda a história de Jesus de maneira muito ágil, tudo muito rápido. Lucas, o médico amado, Lucas, o único ali escritor que não era judeu, ele era grego. E ele escreveu o Evangelho segundo Lucas para os gregos. Então, todas as parábolas de Jesus, o único lugar onde você acha a parábola da ovelha perdida, do filho pródigo, da dracma perdida, ali está porque Lucas mostra Jesus como homem, seus sentimentos, mostra Jesus cheio do Espírito, Jesus cheio de compaixão para com as pessoas. E João não usou os mesmos textos que serviram de base para os 3 primeiros evangelhos. João escreve apenas 7 milagres de Jesus. 7, de maneira marcante, é só João que conta a ressurreição de Lázaro. É João que conta a cura daquele cego de nascença, aquele homem que já tinha mais de 40 anos. Quando Jesus colocou olhos na sua face, colocou a visão. É só João que conta sobre as bodas de Caná, quando Jesus transformou água em vinho. Sim, João, este evangelho mais profundo, que nos leva não apenas como Gênesis, que nos leva à criação do mundo, mas João nos leva antes da criação do mundo. O 5º livro é o livro de Atos. É um livro histórico, conta a história da igreja. Começa ali com a descida do Espírito Santo, a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo, e termina com a prisão de Paulo em Roma. E então vêm as cartas. Nós vamos ter 13 cartas, 9 são de Paulo. Paulo escreve aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, aos efésios. Ele escreve aos tessalonicenses, aos colossenses, mas ele também escreve cartas pastorais a Tito, a Timóteo e a Filemon. E então vamos ter as 2 cartas de Pedro e as 3 pequeninas cartas de João. E o último livro profético, o livro do Apocalipse, escrito por João. Mas temos ali no meio das cartas gerais, esta carta aos Hebreus. Quem escreveu? Paulo assinou todas as suas cartas. Teve gente que escreveu, como Tércio, Silvano, outros que faziam parte da equipe de Paulo, gente que tinha letra bonita, gente que escrevia muito bem, gente que era letrada e tinha um idioma perfeito. Na ponta do lápis, podemos dizer, na ponta da pena com tinta, no pergaminho, e naqueles couros, nos papiros e nos pergaminhos. Mas a carta aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu, não foi assinada. Parece com Paulo, parece com Barnabé, com Lucas, Apolo, Priscila. Cada um, ao estudar esta carta aos Hebreus,
pensa em um autor. Seria Paulo? Pode ser, mas ele não assinou. Seria Lucas? Pode ser, mas Lucas também não assinou essa carta. Barnabé? Quem sabe Barnabé? Barnabé que acompanhou Paulo em todo o tempo. Barnabé que era um levita natural de Chipre. Quem sabe Barnabé escreveu essa carta? Mas ele não assinou. Seria Apolo? Apolo era eloquente, Apolo era um pregador maravilhoso, carismático, arrebatava as multidões. Seria Apolo quem escreveu esta carta? Não foi assinada. Alguns até pensam que pudesse ser Priscila, uma judia casada com Áquila, que moravam em Roma, foram expulsos de Roma por causa do Evangelho. Seria Priscila? Não foi assinada a carta. Então, não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, mas de uma coisa temos certeza absoluta. Foi o Espírito Santo quem inspirou, seja Paulo, seja Lucas, Barnabé, Apolo ou Priscila, foi o Espírito Santo quem trouxe toda esta revelação através da carta aos Hebreus. Nós temos as características literárias desta carta, muito especiais. Ela termina como uma epístola, mas não tem abertura. Ela não tem uma palavra de saudação. Nas cartas de Paulo, Paulo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que estão em Éfeso, aos chamados para serem santos que estão em Filipos, que estão em Tessalônica, que estão em Roma. A carta tem uma saudação. Esta carta, ela termina com despedida, com uma palavra para os irmãos, mas ela não tem a sua saudação. O texto é mais semelhante a um tratado teológico. A carta aos Hebreus é uma explicação de todo o Antigo Testamento, de todo o judaísmo, essa passagem do judaísmo para Cristo. Esta revelação que o judaísmo traz em Cristo. Estas sombras do Antigo Testamento que recebem a luz de Cristo. Jesus é revelado no tabernáculo, nas histórias do passado, nos registros históricos com reis, profetas, sacerdotes. Jesus é ali revelado. Então, uma característica literária desta carta é esta. Ela parece com a epístola ou carta, mas ela não tem uma saudação. Ela ficou sem o começo. Quando você vai escrever uma carta, você fala fulano de tal, olá, bom dia, boa tarde, você cumprimenta a pessoa e começa a falar. Hoje, as cartas estão um pouco em desuso. Hoje a gente usa WhatsApp, usamos e-mails, mas no WhatsApp você já tem a pessoa, no e-mail também você já tem a pessoa, mas sempre a gente cumprimenta. Olá, tudo bem? Como você está? E falamos o que queremos. Então, vemos que a carta aos Hebreus tem cara de carta, parece carta, termina como carta, mas não teve saudação. Parece um tratado teológico, um estudo da vida dos hebreus, da cultura hebraica dada por Deus com a luz de Cristo. Quais eram, dentro desta carta, quais eram as citações que tinham como que ele analisava o Antigo Testamento? Citando principalmente Salmos e os profetas. O autor da carta aos Hebreus cita muitos salmos, cita as profecias bíblicas que se cumpriram em Cristo. E nós vamos ver que ele vai trazer um tema muito especial. Ele mostra quem é Jesus. Ele mostra Jesus em todas as histórias e em todos os elementos figurativos do Antigo Testamento, ou da Antiga Aliança, ou da Primeira Aliança de Deus com seu povo.
E vamos ver quais eram os destinatários desta carta aos Hebreus. Se a carta aos Hebreus, ela foi escrita para os judeus, para o povo de Israel, judeus cristãos. Aos judeus que estavam sendo perseguidos e que hesitavam deixar o judaísmo. O judaísmo era muito forte. A Bíblia nos fala, o próprio Jesus disse que o vinho velho é melhor. O vinho velho é melhor. E Jesus disse que não se coloca vinho novo em odres velhos, nem o vinho velho em odres novos, porque senão vai romper. Se colocar o vinho novo em odres velhos, vai romper o odre e vai perder o vinho. Tem de colocar vinho novo em odres novos. Jesus veio trazer uma nova roupagem. Jesus veio trazer algo tão novo e maravilhoso que nós vamos ver que o judaísmo vai ficar arcaico. O próprio templo será destruído e então um novo tempo acontecerá na história da humanidade. A carta aos Hebreus foi escrita para os judeus cristãos que estavam com medo de deixar o judaísmo. Então ele vai mostrar a excelência de Cristo. Este odre novo, este vinho novo, o vinho novo em Cristo. Os judeus eram protegidos pela lei romana, mas não os cristãos. Os judeus tinham a proteção de Roma. Eles não eram perseguidos, mas os cristãos, sim. Então, muitos judeus tinham medo de deixar o judaísmo. Não queriam abandonar o judaísmo com medo de perder privilégios e de serem perseguidos e atacados. A carta fala do comprometimento de seguir a Cristo. Nós podemos ver isto em Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao 3. Está escrito assim: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Esta carta nos mostra que vale a pena olhar para Jesus, seguir a Jesus, ir até o fim com Ele. Então, vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, ore comigo dizendo assim: Senhor, eu quero te seguir e te amar até o fim. Ajuda-me e dá-me sabedoria, graça e perseverança para jamais abandonar o teu caminho. Dá-me o entendimento da tua palavra. Eu me entrego a ti para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.